Olá pessoal, boa noite. Primeiro de tudo, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa, tá, por estar conseguindo gravar esse vídeo somente agora. São 7 horas e 26 minutos da noite, né? Então já é bem tarde, já estou no meu limite aí da postagem, da gravação desse material, né? Se eu estou gravando esse horário, então provavelmente vocês vão estar recebendo ele só por volta das 8, 8 e meia, que vocês vão estar recebendo essa notícia aqui da postagem do material, tá? Mas eu tive um dia bem atribulado, né? Com algumas reuniões, né? Que acabaram se postergando e tive alguns outros problemas, então só consegui realmente sentar nesse exato momento para estar fazendo essa aula para vocês, tá bem? Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre temporizadores, fizemos aquela introdução de temporizadores, né? Na nossa aula síncrona, que aconteceu na sexta-feira passada. E a gente também falou sobre o temporizador de pulso, né? Como eu acho que a aula foi, de certa forma, satisfatória, né? A parte introducional, e os outros temporizadores eles só vão mudar alguns detalhes, né? Resolvi fazer através de vídeo, né? Que eu acho que é mais interessante nesse momento, tá bem? Então vamos lá, já vou pular direto para o nosso chamado T-on, né, que foi o que a gente não falou, tá? Então o temporizador T-on, né, que é o temporizador com retardo para ligar, como que é o funcionamento dele? Ele, após ser acionado a sua entrada, ele vai contar um certo tempo e transcorrido esse certo tempo, ele vai acionar a sua saída, né? Então, quando, né, em termos do bloco lá, né, quando o ET for igual a PT, ele vai energizar a nossa saída. Até enquanto o tempo transcorrido for menor do que PT, ele vai permanecer a saída em nível lógico zero, tá bem? E ele tem uma particularidade que é o seguinte: para eu continuar com a contagem, né, para que ele permaneça contando, eu tenho que permanecer com a entrada ligada, tá? Se por acaso ela desligar, ele vai parar a sua contagem, né? A gente pode perceber isso através do diagrama de estados aqui, né? Então, eu tenho minha entrada, ela subiu, né? Quando ela subiu aqui, ela contou um certo tempo, né? Que tá aqui mostrando, né? Quando ele contou esse certo tempo, ele vai a saída para 1, né? E ela vai permanecer 1 até que minha entrada seja desenergizada, certo? Se minha entrada continuar energizada, ela vai continuar com a saída acionada, tá bem? Então ela é um maior igual ali, tá? Aí aqui a gente tem esse exemplo que eu falei por último, né? Se ela tem só um pulso na entrada, ela começa a contar, mas daí logo na sequência ela já para a contagem, tá bem? Daí um exemplo dele aqui, bem simples: desenvolva um programa de forma que o motor seja acionado 10 segundos após ter sido pressionado um botão liga. É preciso prever o desligamento através de um botão desliga, tá? Então deixa eu tentar me movimentar aqui. Vou botar aqui para cima, né? Para vocês conseguirem ver, né? Então, olha só, aqui usando como se for, no step 7 seria algo parecido com isso, né? Onde eu tenho os blocos, né? E basicamente a gente vai fazer esse acionamento utilizando um botão liga, um botão desliga, como foi mencionado, o nosso temporizador, uma memória auxiliar e também uma saída, uma bobina, tá? Então, o que é que acontece? O botão liga, ele seta a minha memória auxiliar. Quando ele seta essa minha memória auxiliar, ela vai fechar esse contato que está aqui. Ops, perdão, pera, estava mostrando no lugar errado. Então, quando eu acionar o botão liga, né, ele vai setar essa memória auxiliar, tá? E aí, quando eu setar essa memória auxiliar, esse contato que estava aberto, ele é fechado. Quando ele fechar, ele vai energizar a minha entrada, então ele vai começar a contar o tempo.
quando esse tempo contado ele for igual ao meu tempo programado, o meu motor vai ser acionado, certo? E aí ele vai permanecer acionado até que eu utilize o botão desliga aqui, né? Por que eu tenho que utilizar a memória auxiliar, pessoal? Porque eu não quero contar o tempo se ficar com o dedo lá segurando, né? Então, se eu boto o botão liga e utilizo uma memória auxiliar para setar isso, daí eu seto esse valor e daí eu já posso tirar o dedo do botão, tá? Quando eu utilizo o botão desliga para resetar esse cara. Aqui tá a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa relacionada ao nosso T1, né? Seria esse diagramazinho certinho, tá bem? Daí eu tenho o meu temporizador T-off, voltar eu para baixo, ok? Temporizador de atraso para desligar. Então, o que é que ele vai fazer, pessoal? Ele, a partir do momento que eu tiver um pulso, eu tiver o nível lógico 1 na minha entrada, a minha saída já vai para o valor 1, certo? Daí, quando eu houver, ela vai junto, né, com a entrada. E aí, quando eu tiver a desenergização da minha entrada, né, o temporizador vai observar a borda de descida dessa entrada, né? E a partir desse momento ele vai contar um certo tempo. Quando ele contar esse certo tempo, ele vai desativar a minha saída, tá? A gente pode perceber isso através desse diagrama aqui, né? Eu tenho uma entrada, aqui na borda de descida ele começa a contar o tempo, contou o tempo, ele volta a saída para zero, tá bem? Um exemplo simples também, faça uma partida direta de modo de modo, tá? Que é de modo de um, não, perdão, de um motor e coloque uma lógica de programação que impeça o motor de partir 2 vezes seguidas no período de 10 segundos, utilizando o temporizador do tipo T-off. Então a gente vê que ele tem uma aplicação bem peculiar, né? Já vou explicar agora dessa vez direto aqui no nosso Zélio, tá? Então lembrando, o nosso T-off, ele vai, a partir do momento que ele for acionado, ele conta o tempo e desenergiza, certo? Só que a partir do tempo que ele é energizado, que a bobina dele, a entrada dele é energizada, ele vai comutar a sua saída, né? Então, olha só, nesse cara aqui eu tenho a minha entrada, que vai ser o meu I1, que é o meu botão liga. Aqui ele vai estar setando uma bobina Q1, certo? Só que aqui no meio eu tenho um contato normalmente fechado do meu temporizador 1, né, do meu T-off, certo? Já vou explicar o funcionamento dele aqui. Daí eu tenho o I2 aqui, né? O botão I2 que vai utilizar para desligar esse motor, né? E aí eu tenho esse contador, essa contatora Q1, né? Isso, quando eu inicializar o meu Q1 aqui, né? Quando eu setar o meu Q1, aí eu vou ter o meu contato vai fechar aqui que vai energizar o meu temporizador. Assim que o meu temporizador for energizado, esse meu contato aqui, ó, ele vai abrir. Ele vai abrir e a partir do momento em que eu resetar e a partir desse momento, pessoal, né, que aí eu vou ter energizado esse cara, ele vai estar contando 10 segundos para quê? Para que esse cara permaneça aberto. A partir do momento que transcorrido 10 segundos, ele volta para a opção NF, né, para o modo não, para a posição NF, essa palavra que eu estava procurando, para a posição NF, permitindo uma nova energização do motor, uma nova partida do motor, tá?
Isso quer dizer que quando esse cara é energizado abrindo esse contato, mesmo que eu pressione o meu botão liga, eu não vou conseguir acionar novamente a minha minha bobina que vai energizar meu motor. Perfeito? Um último aqui que eu queria falar para vocês, na verdade é mais uma função do que qualquer outra coisa, tá? Esse temporizador retentivo, basicamente, ele retém a informação de contagem em alguns casos, tá? E esse cara ele tem o mesmo funcionamento de um temporizador T1, certo? Ou seja, ele é utilizado para energizar ou desativar um dispositivo assim que ele alcançar aquele tempo pré-determinado, né? Então ele vai reter o valor em algumas situações. Aqui faltou um R. Algumas situações, né? A primeira é as condicionantes da linha passarem a serem falsas, né? Então, basicamente, eu tenho lá uma instrução que, sei lá, apertei um botão, ele começa a contar. Se eu tirar esse dedo, né, eu tirar essa condição, ele não vai zerar o meu temporizador. Ele permanece lá no tempo que ele estava, né? E aí ele vai, quando você acionar novamente, ele vai partir daquele ponto inicial, tá bem? Outra situação é quando o CLP for colocado em modo de programação, né? Às vezes na linha você tá lá, o sistema tá funcionando, quando você coloca ele em modo de programação, ele para a execução. Não tem como você deixar em modo de programação e execução ao mesmo tempo, tá? Então ele vai parar a tua programação, tua execução do teu programa de CLP, e aí ele quando você voltar, ele vai voltar a partir daquele ponto, né? Ou então ocorrer a falta de energia, né, que alimenta esse CLP, né? Desde que a fonte de energia de backup da memória RAM ela permaneça intacta, né? Ou ela esteja intacta, né? Ela é uma memória, assim como a gente tem memórias de, sei lá, celular, por exemplo, né? Ou que a gente acaba a bateria, mas a gente tem todas as informações ali, né? Então é algo similar a isso. E são essas três condições que são pré-estabelecidas, tá bem? Para resetar o valor acumulado, tem que utilizar uma instrução reset nesse cara. Se tu não coloca uma instrução reset, ele não vai resetar. Ele vai sempre se manter, ele vai reter aquele valor, tá? Então, essa é uma coisa que tem que lembrar, utilizar esse tipo de temporizador, tá bem? E aí, pessoal, eu queria passar hoje um exercício para vocês tentarem fazer no próprio Zélio, tá? Esse exercício que está aí na tela, eu vou disponibilizar para vocês esse material que eu estou utilizando aqui para vocês utilizarem como base, e aí vocês também conseguem ter um acesso melhor a essa leitura, tá? Então, basicamente, ele diz que tem um botão de partida, né? Que ele liga um motor M1 que comanda uma esteira que vai transportar chapas metálicas. O sensor sensor 1 detecta as chapas que são depositadas na esteira 2, que está M2 porque é o motor, tá? Mas é na esteira 2. A cada 20 peças, a esteira M1 deve parar e acionar o motor M2 por 5 segundos, tá? Já vou mostrar um desenho, vai ficar mais fácil. O motor M2 comanda a esteira que transporta as pilhas completas. O contador é reiniciado com o valor 0 e o processo se repete até que um botão desliga seja pressionado, tá? Então, como que vai acontecer isso aí, ó? Olha só a figurinha aqui. Eu tenho essa esteira, que é a minha esteira 1, certo? Eu tenho esse motor, quando aperto um botão, ele vai acionar essa esteira onde eu tenho placas de metal. Essas placas vão cair aqui, elas passam por esse sensor de barreira aqui, né? E eles vão ser depositadas nessa pilha. Quando ela contar uma pilha de 20, ela vai desligar o motor M1 e vai acionar o motor M2 para mover a pilha para frente, certo? Tranquilo isso daí? Então, peço que vocês tentem fazer, tá? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, mandem mensagem lá no Classroom, certo?
E daí na próxima semana, pessoal, na verdade até sexta-feira eu vou disponibilizar outros exercícios, né, para praticar essa questão, porque a partir de agora a gente tem que praticar, tá? Vou disponibilizar alguns outros exercícios, certo? Para vocês tentarem fazer no decorrer da semana até a próxima sexta-feira, certo? Uma coisa, né? Esse exercício aqui de hoje, ele vale para aquela nota de atividades, tá? Então, façam com bastante carinho esse exercício aí, tá? Mas voltando à lista de exercícios. Então, eu vou passar outros exercícios para vocês, para que daí, na próxima sexta-feira, a gente faça uma aula síncrona, para a gente ir resolvendo esses exercícios, né? Mas é importante que vocês tenham feito e tenham gerado dúvidas, né? Para a gente ir direto ao ponto e não ficar fazendo exercícios mais simples, né? Mas a ideia seria essa. Perfeito? Uma boa semana para todos vocês, um abraço e até a outra sexta-feira.